E quais são os fatores que limitam o crescimento e desenvolvimento desse sistema? Primeiro, a atenuação de luz, como eu falei para vocês, né? A turbidez da água, que está diretamente relacionado à intensidade luminosa maior ou menor que chega no fundo. O tipo de sedimento também é importante, porque se o sedimento for desfavorável, for muito arenoso, ele pode não permitir muitas vezes o assentamento das primeiras plântulas, ou seja, do estabelecimento do banco, como a gente já vai ver. E também as correntes de fundo, que dependendo da intensidade da corrente, ele também pode impedir que haja a formação do banco, né? Então, nós vamos ver que vários dos problemas limitantes do banco, eles não estão simplesmente ligados à existência de um banco formado, mas eles estão ligados, como as correntes e o tipo de sedimento, ao início do banco. Como que a primeira planta pode chegar lá, como que ela pode colonizar aquela área nua. Então, existem gêneros que são comuns de regiões temperadas frias, regiões mais quentes e tropicais, né? Vocês estão vendo que os gêneros são diferentes, né? Mas a região Indo-Pacífica é considerada o centro de distribuição porque ele abriga 3/4 de todas as espécies conhecidas no mundo. Então, a semelhança dos corais, que a gente vai ver mais para frente, é considerado como centro de dispersão as gramíneas do Indo-Pacífico. Elas são muito exuberantes e têm grande diversidade. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês como é que se distribuem as gramíneas, as principais. Vocês veem que nós somos modestos aqui, né? Nós temos apenas 3 gêneros, Alophila e Allodra. 3 gêneros que conseguem, então, sobreviver nesse ambiente, 4 espécies. Desse ambiente da nossa plataforma, né? Que vai desde aqui mais do Rio Grande do Sul até a região do frente Maranhão, Piauí, por ali, Ceará. Então, nós temos aqui espécies, por exemplo, a rúpia marítima, que é a espécie que vocês encontram lá na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Se vocês forem lá e vocês coletarem ou tiverem oportunidade de apreciar as gramíneas, é essa espécie aqui, a rúpia marítima. É uma espécie mais ligada com água fria, né? Por isso que ela está limitada até aqui a região da Santa Catarina, norte de Santa Catarina. Depois entram as alódoles. Então, a alódole emarginata, que é essa daqui que a gente tem no nosso litoral, aqui no estado de São Paulo, e sobe, né, até mais ou menos a Bahia, estado da Bahia. Então, é uma espécie que aguenta águas, né, quentes, mas não tão quentes quanto estas aqui que vão até Ceará, Piauí, né? E a Alophila, que é uma gramínea que suporta menor luminosidade, então ela consegue crescer em profundidades maiores, ela não é costeira, ela é mais profunda. E ela começa a aparecer também aqui na altura do Rio de Janeiro e vai até a região mais ou menos do Piauí, Ceará, Piauí. Então, a gente tem essas poucas espécies que ocorrem aqui no Brasil, né, com essa, então, divisão em relação principalmente à distribuição da temperatura. E agora a gente vai ver o que acontece de interação biológica, o que é interessante, né, que ocorre de interessante dentro desses bancos de espartilha. De espartina, não, de gramínea marinha, necessariamente não é espartilha. Então, o que acontece dentro dos bancos? A gente vai ter uma grande participação de invertebrados escavadores. Mas vocês vão perguntar por quê? Se é um ambiente de planta, cheio de raiz, como é que eu vou ter invertebrado escavador lá? Moluscos, poliquetas que escavam. Porque, na realidade, o que acontece é que essas larvas, se uma condição que não tenha o banco de gramínea, como esse aqui, o substrato é nu, as larvas desses escavadores, desses invertebrados, estariam passando e indo corrente, né, com a corrente, até procurar um lugar adequado para elas se estabelecerem. Se existe um banco de gramínea e uma corrente moderada levando essas larvas, o que vai acontecer com as larvas quando elas encontram esses obstáculos formados pelas folhas? Simplesmente a corrente vai ter uma atenuação e essas larvas, então, vão conseguir sair da corrente e se fixar. Elas vão, então, assentar sobre o fundo.
Chegando no fundo, como o fundo existe uma certa distância entre as plantas, né? Não é um banco extremamente lotado de gramínea, muito denso. Então, o que vai acontecer? Essas larvas conseguem escavar entre aquele emaranhado de caules e raízes. As raízes são profundas, então existe uma área sedimentar que é acumulativa de sedimento fino, tem muita matéria orgânica e os animais então conseguem se estabelecer e conseguem viver. O que acontece se a gente tiver uma condição que o banco é muito denso? Então, em vez de ter esse espaçamento entre as folhas das gramíneas, a gente quase não tem espaço. Então, o que vai acontecer é um entrelaçamento muito grande e impeditivo de que haja o estabelecimento das larvas. Então, as larvas vão, no máximo, ficar na frente do banco, né? Então, esse banco se forma um grande anteparo que não permite com que essa corrente passe por ele, flua por ele. Então, ele serve como uma barreira e as larvas, então, vão ser depositadas na frente do banco. O que vai acontecer quando muito no comecinho dele? O que vai acontecer com essas larvas? Elas estão num ambiente desprotegido. Elas estão num ambiente que necessariamente não tem a mesma quantidade de alimento, de matéria orgânica que vai ter aqui. Então, elas têm uma condição muito mais desfavorável e as populações tendem a ser muito reduzidas em relação a essas que conseguem se estabelecer dentro do banco. Então, esses bancos, quando eles têm uma densidade moderada de plantas, eles são atratores de larvas de muitos invertebrados marinhos. Então, eles se tornam como se fossem berçários desses invertebrados que vivem depois a vida toda nesse ambiente, se reproduzem até que novas larvas saiam daí e vão procurar outro local, né? Através das correntes. Então, existe um aumento do assentamento larval que é estimulado, então, pela redução da corrente, mas uma redução moderada da corrente, de tal forma que a corrente consiga fazer com que as larvas desçam, mas não seja uma diminuição tão abrupta, que todas elas se depositem antes do banco e das condições ideais de proteção e de alimentação. Os bancos, então, têm muita variação em densidade, né? Os ideais, os ambientes ideais, são aqueles que combinam uma relação entre densidade de plantas, de folhas e raízes, como eu disse para vocês, para deixar um certo espaço dentro desse banco para permitir a vida dos animais. E esses bancos também tendem a impedir que alguns carnívoros de grande porte entrem lá dentro para se alimentar, já que tem muito animal vivendo no sedimento, muitos moluscos, muitos poliquetas. Então, os peixes, por exemplo, que estão naquele entorno, os peixes grandes de maior porte ficam impedidos de entrar no banco. Eles formam como que treliças, né? Como que uma grade solta ali, mas, enfim, um anteparo que dificulta aquele grande organismo de entrar para predar, porque se ele entra, ele vai ter dificuldade para sair. Então, é um ambiente mais ou menos protegido para esse tipo de animal, né? Existe mesmo uma adaptação à predação, em que, por exemplo, esse bivalve Argopecten, ele é muito bem adaptado para viver nesse tipo de ambiente, dentro dos bancos. Então, o que acontece com esse bivalve? Ele tem uma diferença de ocupação do ambiente se ele está no estágio juvenil, ou seja, o organismo se fixa, transforma num pequeno organismo, é juvenil ainda, num pequeno Argopecten, só que esse bivalve, ele vai se fixar na folha. Ele não vai cair lá embaixo, no lodo, onde estão os adultos e estão outros animais, porque ele é pequenininho e ele pode servir de alimento para as espécies maiores que estão lá embaixo em grande abundância. Então, uma forma de, quando ele é maior, que ele matura, tem a muda de maturação, então ele cai, ele desce dessa planta e vai então viver escavando, preso naquelas raízes do fundo. Então, durante o seu estágio de desenvolvimento, eles têm ambientes diferentes, eles ocupam ambientes diferentes dentro dos bancos, né? O consumo dessas gramíneas também é muito pequeno, porque poucos animais conseguem comer essas plantas.
elas não são palatáveis para eles, né? A não ser, né, algumas aves e peixes, os ouriços, né? Os ouriços, que são os verdadeiros lixeiros, eles comem tudo. A idem, a tartaruga verde, aqui no caso, e o peixe-boi também come diretamente, visita esses bancos e come ativamente essa vegetação. No Alasca, essa vegetação de Zostera marina dessa espécie só é consumida não por esses organismos aqui, mas por um ganso dessa espécie aqui, ganso, Branta nigricans. E a dieta do ganso, tem muito ganso nessa área, e a dieta dele é composta de 80% no estômago desses gansos, é encontrado a planta, é encontrada a gramínea. Então a gramínea é a fonte de alimento para essa população de gansos que habitam ali. Nos trópicos, a Thalassia testudinum, que é uma outra espécie que tem muita celulose, ela só é consumida por poucos ouriços do mar, não são todas as espécies, e pela espécie Chelonia midas, que é a tartaruga verde. Então vocês veem que as algas podem ser, as gramíneas, elas podem ser consumidas, mas poucos conseguem comer diretamente. Esse consumo, então, já que poucos conseguem comer o que é produzido, a grande parte da produção orgânica vai ficar na forma de detrito. Então, esses ambientes são ambientes ricos em detritos, detritos que vêm principalmente dessas folhas, do decaimento de folhas e raízes. Então, uma grande parte das folhas que são produzidas ali, também elas se partem, ficam à deriva e saem para fora do sistema, ou elas caem e ficam ali. Só que como a quantidade é muito grande, não dá para todo mundo aproveitar, para todas as espécies e organismos aproveitarem tanta quantidade de alimento que cai, que vai acontecendo que eles vão ficando soterrados. Então, aquela matéria orgânica proveniente das folhas, que tem um grau de degradação mais lento que a matéria orgânica do plâncton, por exemplo, a decomposição de matéria orgânica plantônica, então essa matéria orgânica ela se decompõe lentamente, então fica como se fosse um reservatório de comida para os tempos mais difíceis. Então, quando tiver uma doença no banco, ou que desapareceu, ou diminuir a densidade daquele banco, as espécies que estão vivendo lá ainda podem contar com aquele reservatório de matéria orgânica que ficou soterrado dentro do banco. Então, o banco ainda é considerado, essas gramíneas, como um ponto importante de reciclagem de nutrientes. Então, esses nutrientes, eles são absorvidos pelas raízes profundas, eles saem de profundidades grandes e eles são trazidos até a superfície e são utilizados pelos outros organismos da cadeia trófica. Então, o fato dessas raízes serem profundas é muito importante para manter esse sistema saudável, porque elas conseguem funcionar com nutrientes que de outra forma não seriam utilizados, porque eles estão situados muito profundamente dentro do sedimento. Então, aqui, para mostrar isso tudo que eu falei, a gente tem a relação da matéria orgânica, do caminho da matéria orgânica dentro do sistema vegetado das gramíneas. O que acontece, por exemplo, quais são as principais rotas de migração dessa matéria orgânica? Então, primeiro que a matéria orgânica é produzida, né, dentro do banco, ela pode se quebrar, as folhas podem morrer, podem se quebrar, elas vão sendo depositadas. Elas viram então a matéria orgânica que vai afundar e vai se transformar em reserva. Uma outra parte é reciclada dentro do próprio sistema, conforme eu falei para vocês. Mas uma outra parte pode sair do sistema através das correntes, por exemplo, parte das plantas, né, podem sair para fora e ser exportado como material flutuante pela corrente, que vai então se decompondo aos poucos e pode virar matéria orgânica dissolvida, que vai estar à disposição então desse entorno. Pode também servir de alimento para vários animais, e aí ela vai estar alocada nos tecidos desses animais, como peixes, por exemplo, que se alimentam na hora que eles abrem a boca, engole tudo, e aí esse material fragmentado, pequenininho, esse detrito, pode ser reaproveitado a matéria orgânica e fazer parte do tecido do peixe ou ser eliminado através das fezes e através das pelotas fecais, contribui então para os detritos ao redor, que são depositados
fora do banco, né? Uma outra parte da energia, então, é levada por organismos que vêm se alimentar no banco, mas que não são parte integrante dele, como as aves, os gansos que eu falei para vocês, né? E outras aves marinhas. Qual seria o papel, a gente pensando no sistema ecológico, né, um ecossistema importante, já que eu falei tanta coisa para vocês, o fluxo de energia, a produtividade. Então, o que seria o papel ecológico dessas pradarias dentro de um sistema costeiro? Primeiro, que é uma fonte importante de produção primária e de fonte importante, então, de produção de alimento na forma de detrito, né? São elementos estabilizadores do sedimento, então, eles criam uma estabilização fazendo com que esse sedimento não seja remanejado para outro local, há um assentamento maior e uma sedimentação maior. Esse sistema também abriga, é um sistema que abriga muitos outros organismos, né, que de outra forma não estariam aí, se não fosse pelo abrigo. É um sistema retentor de sedimento, então ele altera as condições do entorno por reter muito sedimento. E ainda, isso é muito importante, é uma coisa que geralmente ninguém considera quando pensa em sistema vegetado, mas é muito importante porque as folhas vão criar uma cobertura naquele ambiente, na água, que vai diminuir a insolação, o calor que chega até o fundo. Então, como ela faz um sombreamento, né, tanto os dosséis das macroalgas quanto essas gramíneas, há um sombreamento da água. E esse sombreamento faz com que o fundo fique menos aquecido, fique menos sob menos efeito do sol, da luz solar. Então, isso diminui, na realidade, a temperatura junto do sedimento do que aconteceria caso não tivesse a gramínea. Então, se torna um ambiente muito mais favorável ao aparecimento de um maior número de espécies que não tem aquele estressante maior que é o calor, né? Então, são espécies que são favorecidas por uma temperatura mais baixa. E, além disso, as folhas e os rizomas são suporte para uma outra comunidade, né, epifítica importante. São locais de crescimento para muitas espécies, e aí eles podem ser considerados, em certo aspecto, aqueles berçários que eu falei que são os manguezais, que vocês tanto estudaram já, né? Então, esses locais também são locais de crescimento para muitas espécies, locais de alimentação, e locais importantes, por exemplo, as espécies de importância comercial. Várias espécies de camarão, de bivalves, né? O escalope, que é tão caro aí, tão comercializado, né? Chique, alimento chique. Tudo isso aqui tem uma parte da sua vida que passa dentro desses bancos de gramínea. Então, a destruição desses bancos pode ter séria repercussão na pesca e na parte comercial, né? Porque ele vai estar influenciando em espécies que têm valor econômico para o homem. Então, destruir o banco não é o ponto de vista ecológico só que a gente tem que olhar, mas também o ponto comercial. Então, preservar significa preservar o banco para que a natureza continue o seu crescimento, né? Tenha o seu desenvolvimento, as espécies vivam e, além disso, essas espécies vivendo, as que são consumidas pelo homem, o homem tem, então, um interesse em manter isso, porque senão ele está depredando o seu consumo. Então, aí é só para mostrar para vocês um peixe, né, grande aqui que consegue penetrar para predar um camarão. Então, o camarão facilmente se locomove aqui dentro. O peixe já é mais difícil de entrar porque essas lâminas funcionam como traves, né? São móveis, mas impedem, então, que haja uma grande quantidade de animais maiores, de grande porte, que possam se alimentar da grande abundância de animais que vivem dentro do banco. Então, nós vamos ver, para finalizar, como é que se dá o estabelecimento do primeiro banco, né, da primeira plantinha. Como que ela consegue colonizar um ambiente que não tem nada, um ambiente nu? Então, existem duas condições para uma planta que vai colonizar um banco. Primeiro, se o banco está bem estabelecido, então
o sedimento já está estabilizado, a planta vai simplesmente ficar próxima dos seus parentes, né? Se é uma planta que vem por encontro de formação de zigoto, encontro de gametas, ela vai então sair da planta mãe e se fixar naquele chão, naquele sedimento que está próximo. Então, é fácil o deslocamento dos nutrientes entre os rizomas. Então, aquela plantinha vai estar perto do banco e vai crescer e vai continuar o crescimento do banco. Mas o problema todo está quando há uma colonização de uma nova área, né? Quando não existe a formação das plântulas, né? Da divisão das plântulas, e aí tem que ser feita através de semente, porque não tem outra planta lá para dividir e dar outra igual, né? Para replicar. Então tem que ser através da semente. E essa semente germinar numa área nua é muito difícil, para não dizer impossível. Uma semente de gramínea não consegue germinar num fundo arenoso, arenolamoso que seja, sozinho. Então existe uma pré-colonização desse fundo que vai deixar o fundo favorável à planta. E quem que é então? O que acontece nessa prévia colonização? Vai haver uma estabilização do sedimento e uma retenção dos nutrientes. Só aí o sedimento vai se tornar favorável à germinação da planta. Então, as gramíneas, elas podem colonizar facilmente um sedimento, nesse caso aqui, quando existe um banco bem estabelecido. Quando não existe, elas têm que vir colonizar após uma colonização prévia por algas macroscópicas. E essas algas só vão conseguir se fixar se tiver um filme de bactérias e de algas microscópicas. Então, o que a gente tem na realidade é um sistema complexo de colonização. Se a gente estudar esse esqueminha aqui e pegar a linha do tempo e acompanhar os eventos que acontecem através dessa linha do tempo, em que a gente parte de uma situação de areia nua, em que se tem a ressuspensão contínua do sedimento, como é que numa situação dessa a semente vai poder se fixar? Ela é uma semente, ela vai ter que um tempo para ficar parada e formar raiz, enfim, folhinha. Então ela está sendo continuamente ressuspendida, não tem condição. O que acontece quando há a primeira colonização? Então as algas conseguem se estabelecer e elas então começam a fazer uma estabilização do sedimento e conseguem fixar os nutrientes no solo, que de outra forma eram continuamente mandados para a superfície e perdidos nessa ressuspensão, né? Não ficavam retidos no solo. Então, retendo no solo e sendo aproveitados pelas algas, essas algas vão se decompor. E essas algas se decompondo, elas vão aumentar a quantidade de nutrientes disponíveis e o crescimento de bactérias e formar todo um ambiente propício à colonização, então, das gramas. E aí as gramas começam a crescer e o banco começa a se formar, inclusive permitindo uma sucessão. Então, espécies de pequeno porte podem ocupar um primeiro estágio e as espécies de grande porte podem vir depois que as espécies de pequeno porte já tiver dado uma sustentação e uma parada, né, uma estabilização do sedimento maior, mais apropriada. E aí vem a pergunta, né? Por que eles são tão ricos? Por que vocês acham que esses sistemas são tão ricos? Que ideias vocês têm a respeito dessa riqueza? Por que a produção de carbono é tão alta? Por que eles são tão ricos em diversidade, em abundância? Porque é muito, muito além disso aqui. Porque isso aqui, luz e nutrientes, ele pode fazer iniciar o processo. Mas uma vez que aqui que se estabelece esse sistema, que esse banco é estabelecido, o que ele vai fazer naquele local que não tinha o banco? Ele vai provocar um aumento da quantidade de espaço, né? Era um chão nu, passa a ser um banco com uma infinidade de epífitas, infinidade de possibilidade de nichos novos para colonização. Então, aumento dos hábitats e dos microhábitats, aumento de recursos alimentares pela degradação dos sedimentos, né? Cai nos nutrientes aqui, mas não só no nutriente, no elemento nutriente, no nitrato, no nitrito, na amônia, mas sim
no fósforo, que seja, no elemento, mas sim no detrito, que pode ser colonizado pelas bactérias. E aí tem um outro elemento entrando no sistema, que é o filme bacteriano, é a matéria orgânica bacteriana. Estabilização do sedimento, também eles promovem. Eles também dão um aumento de refúgio contra a predação, então são um ambiente de refúgio, um ambiente protetor em relação ao entorno. Promove uma redução da hidrodinâmica do local, o que pode favorecer o aparecimento de muitas espécies, né? A água não retira com a sua força, não exige adaptações especiais para poder o animal viver naquele hidrodinamismo intenso. E propiciam, então, esse habitat ameno, né? Com redução de efeito de ondas e com redução da dessecação, uma vez que ele deixa aquele fundo menos quente, né? Menos ensolarado. Então, com isso tudo, com essa consideração toda do papel ecológico das gramíneas, o que recentemente se tem considerado as gramíneas? Como que se tem olhado para essas gramíneas dentro do ecossistema marinho? Elas têm sido chamadas de espécies engenheiras ou espécies engenheiros físicos do ecossistema. E por que isso? Porque elas vão conseguir controlar a disponibilidade de recursos de uma forma direta ou indireta, essa disponibilidade de recursos para os outros organismos. Então, elas vão dar muito maior quantidade de recurso, maior ou menor, elas conseguem regular o quanto elas fazem isso, né, para aqueles organismos todos. Elas podem modificar o ambiente local, mantendo ou criando novos hábitats, e podem fazer parte energeticamente ou não dessas comunidades que elas dão estrutura. Então, elas podem simplesmente estruturar, dar abrigo, diminuir a hidrodinâmica local, promover um ambiente de sedimentação, ser altamente produtiva, mas não estar no fluxo energético, porque ela necessariamente não tem que ser ingerida. Eu falei para vocês que quase ninguém come elas. Então, naquele sistema interno, sem considerar os predadores que vêm de fora para se alimentar, as algas, as gramíneas em si, elas podem não estar participando desse sistema em termos energéticos. Elas podem dar tudo isso, mas elas podem não estar participando ativamente na energia. É por isso que elas são consideradas engenheiras, elas são construtoras do sistema, mas necessariamente elas não são participantes energéticas do sistema. Bom, aqui só para a gente fechar a aula, dizendo então que apesar disso tudo que eu falei para vocês, espero ter convencido vocês da importância dos bancos de gramínea, mas apesar disso o homem tem atuado intensamente nesses bancos, né, através dos rastros de rede de pesca, pesca predatória, soltando bomba, enfim, acabando com esses bancos, a poluição de uma série de formas, portos, uma série de formas, esgoto, assoreamento para construção, também as zonas mais rasas muitas vezes são aterradas, e aumento de turbidez, consequentemente. Existem, além dessas causas movidas pelo homem, uma elevação do nível do mar que é causado ou também influenciado por aumentos de temperatura que estão associados a essas mudanças globais as mudanças climáticas que acabam acontecendo e vêm acontecendo. Então, na realidade, é um conjunto de fatores naturais e de causas antrópicas que levam a essa diminuição, muitas vezes, ou extinção dos bancos de gramínea marinha e desse ambiente. Então, quando a gente pensa e fala assim, temos que preservar os manguezais, não pensem que é só os manguezais, a gente tem que preservar os manguezais, mas também outros fundos vegetados, costeiros, porque eles, como vocês viram na aula, eles são fontes importantes de biodiversidade, de produtividade costeira. Se a gente acaba com eles, a gente está alterando imensuravelmente esse fundo. A gente está empobrecendo o fundo, reduzindo a um sedimento onde as consequências de falta de nutrientes vão ser cada vez mais acentuadas.